Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez aqui, professor Lucas, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo com os demais colegas e me ajude a fazer com que o canal de Direito Tributário seja conhecido e acessível a todos aqui do canal, tudo bem? Vamos hoje continuar os nossos estudos sobre as espécies de impostos, que nós começamos com as espécies de impostos federais. Aula passada, nós estudamos o imposto de importação e hoje nós vamos estudar o imposto de exportação. Vamos começar? Vou apresentar aqui o vídeo, pessoal, vou apresentar o PowerPoint para a gente fazer a nossa apresentação. Vou só estender aqui o vídeo, o PowerPoint, eu acho que está aparecendo para vocês, né? Perfeito, eu vou ampliar aqui. Então, hoje vai ser a aula 14 para preparação ao 40º Exame de Ordem, que ocorrerá nesse ano de 2024, organizado pela Banca OAB FGV. E, como comentei, o tema será sobre o imposto de exportação, tá? O imposto de exportação, pessoal, ele tem previsão no artigo 153, inciso 2 da Constituição Federal de 88, dando continuidade aos estudos que nós já havíamos comentado, né? Nós estamos analisando o artigo 153, que fala da competência dos impostos federais. No inciso 1, nós vimos que trata sobre o imposto de importação, e no inciso 2, trata do imposto de exportação, que segue basicamente quase a mesma regra. E nós vamos analisar esse tipo de imposto agora. Primeiras considerações, pessoal, que eu considero importantes a serem feitas é o seguinte. O imposto de exportação, ele não se submete em relação às suas alíquotas, né? Não sobre a sua base de cálculo, mas em relação às suas alíquotas, aos princípios da legalidade e da anterioridade anual e nonagesimal. Da mesma forma que o imposto de importação, o imposto de exportação também é um imposto extrafiscal. Ele tem uma característica de extrafiscalidade. Então, a alíquota pode ser alterada por mero ato do Poder Executivo Federal, e este imposto, ele serve não só para ser arrecadado pela União a fim de financiar os cofres públicos federais, mas ele serve para regular principalmente a atividade econômica, no caso, a atividade de exportação, quando produtos são produzidos em território brasileiro e são mandados ao exterior. Produtos esses que são ou brasileiros ou produtos produzidos por multinacionais estrangeiras em território nacional. Então, automóveis, produtos eletrodomésticos, roupas, tecidos, produtos de montagem, enfim, de todas as características e estilos. São produtos que saem do território nacional e que têm que passar perante a autoridade alfandegária, perante a Receita Federal, perante o órgão fiscal federal para fazer essa verificação e, assim, permitir a saída regular desse produto do território brasileiro, tá? E a alíquota, não a base de cálculo, hein, pessoal? Cuidado com isso. Não é a base de cálculo que se submete a essa exceção. A base de cálculo, sim, obedece à legalidade e à anterioridade. O que não observa é a alíquota. A alíquota, sim, pode ser alterada por mero ato do Poder Executivo Federal, não precisa observar a legalidade e não precisa observar aquele prazo mínimo de 1 ano ou aquele prazo de 1 ano, que é anterioridade anual, ou mínimo 90 dias, anterioridade nonagesimal. Então, tanto esse princípio da legalidade quanto a anterioridade não se aplica às alíquotas, e sim à base de cálculo, tá? Então, a extrafiscalidade se dá apenas, pessoal, à alíquota, não à base de cálculo. Por que eu estou reforçando muito esse ponto? Porque isso caiu numa questão de primeira fase do exame da OAB, exames, inclusive foi nos últimos exames que saiu recentemente, perguntando sobre exatamente isso. A FGV elaborou uma questão na primeira fase que gerou confusão nos candidatos. E muita gente errou, achando que não. A extrafiscalidade se aplica também à base de cálculo. Não, é apenas a alíquota. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Vamos hoje estudar, como de costume, a regra matriz de incidência tributária que a lei estabelece. Lembrando que a Constituição não vai estabelecer essa regra, ela vai apenas estabelecer a competência, para que a União, através de lei, vai estabelecer a regra matriz de incidência de cada um dos impostos, a exemplo do imposto de exportação. Então, nós temos o critério material, critério espacial, critério temporal, critério pessoal
e critério quantitativo. Critério material, qual que é o fato gerador? Critério espacial, onde que ocorre a incidência deste imposto? Critério temporal, quando que ocorre? Em que momento? Critério pessoal, quem é cobrado e quem cobra e quem é cobrado? Sujeito ativo e sujeito passivo. E o critério quantitativo, que é a base de cálculo vezes a alíquota. Tudo bem? E, pessoal, é muito importante que vocês façam esse treino em casa. Até ampliei aqui a imagem para a gente conversar melhor. Façam esse treino em casa. Deixem num caderninho ao lado aí de vocês que estão fazendo a anotação. Criem esse costume de colocar a regra matriz de todos os impostos para ficar mais fácil depois quando a gente analisar as questões de primeira fase. Vocês vão estar tudo com essa regra anotada aí no caderninho de vocês. Ah, esse é o critério material. Ah, esse é o critério espacial, temporal, quantitativo. É importante que vocês façam esse treino e façam esse esqueminha que eu montei aqui. Vocês podem, inclusive, tirar uma foto, colocar aí no caderno de vocês. E aí vocês vão fazendo isso para todos os impostos, a exemplo do imposto de exportação. Qual que é o critério material, qual que é o critério espacial, temporal, pessoal e quantitativo, tudo bem? Vamos começar então, pessoal, analisando cada um deles. Critério material, qual que é o fato gerador? Saída da mercadoria do território nacional. Então, a mercadoria foi colocada nos portos, aeroportos do país ou nos meios rodoviários, é a saída da mercadoria que foi produzida no Brasil para o território estrangeiro. Então, por exemplo, nós temos um computador que foi produzido no Brasil, mas vai ser comercializado no México. Então, ele está saindo do território nacional. A saída, este fato, é o que incide, é o que leva à incidência do imposto de exportação, a saída da mercadoria do território nacional. Qual que é o critério espacial? Onde que incide esse imposto? A saída do território nacional, tendo sido o produto apresentado perante a autoridade alfandegária, em portos, aeroportos, por exemplo. Então, o produto está saindo, mas antes que ele saia, propriamente dito, fisicamente do Brasil, entrando nos portos ou aeroportos, ele deve ser apresentado perante uma autoridade alfandegária, a Receita Federal, que vai verificar os documentos para a devida exportação desse produto, a nota fiscal que for apresentada. E esse produto, para que ele saia regularmente do Brasil, a Receita Federal tem que vir e verificar se está tudo certo na declaração desse produto, verificar se a declaração foi feita devidamente, se o valor foi apresentado devidamente. Então, todas as informações devem ser apresentadas devidamente pelo fisco. Devem ser apresentadas devidamente pelo contribuinte ao fisco. Então, o exportador do produto vai apresentar essas informações à autoridade fiscal, à Receita Federal, que vai verificar se está tudo certo, e aí, se estiver, o produto sai regularmente do país. Porque, caso contrário, esse produto pode ficar no país e não sair, que aí é a apreensão do produto por irregular cumprimento das obrigações tributárias. Tudo bem? Critério material, critério espacial, e vamos ver os demais critérios. Vamos lá, então, pessoal. Até coloquei esse efeito aí para dar uma animada. Critério temporal. Quando que incide este tipo de imposto? Qual o momento? No momento em que fora registrado a saída da mercadoria do território nacional, perante a declaração do produto junto à autoridade alfandegária. Então, aquele documento que é apresentado perante a autoridade alfandegária, aquela declaração, que é uma obrigação acessória, então, você vai apresentar aquele documento, no caso, o exportador, vai apresentar aquele documento à autoridade da Receita Federal. A data que foi registrada e carimbada pela Receita Federal, a data de saída do registro regular da saída da mercadoria do território nacional, é a partir desse momento que incide o imposto de exportação. Então, esse é o critério temporal, como eu coloquei aqui. O momento em que fora registrado a data, o horário da saída da mercadoria. E quando foi registrado, é ali que o contribuinte deve pagar o imposto perante a autoridade alfandegária. Tudo bem? Quais são os demais critérios? Nós temos o critério pessoal também. Quem é que cobra? Se é o Imposto Federal, é a União, por meio da Receita Federal. A Receita Federal do Brasil, a RFB. Ou vocês podem também colocar como uma sigla SRFB, Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, a Receita Federal que vai fazer esta
cobrança, é o sujeito ativo. O sujeito passivo é quem é cobrado, é quem deve cumprir, não só com o pagamento do tributo, obrigação principal, mas também a obrigação acessória, apresentar os documentos ao fisco. O sujeito passivo é o exportador do produto, a empresa, por exemplo, ou a pessoa física que vai fazer a exportação desse produto para um outro país, ou quem a lei a ele equiparar. E o artigo 27 do CTN, que vale a pena vocês lerem, pessoal. O artigo 27 do CTN estabelece quem que pode ser o sujeito passivo deste produto também, do produto da exportação. O exportador ou quem a lei a ele equiparar, tudo bem? A lei federal, tendo como base geral o artigo 27 do Código Tributário Nacional. Muito bem, pessoal. E o critério quantitativo, quanto que vai ser o valor deste tributo, tá? É claro que na prova eles não vão perguntar para vocês, calcule o valor do tributo, faça para mim o cálculo de tanto mais tanto igual a tanto. Gente, isso não vai cair nem em primeira e nem em segunda fase, tá? Parte de cálculo não vai cair em prova. Eles basicamente vão querer saber o que você conhece da lei, e é ali que você vai apresentar a sua resposta, nas alternativas de primeira fase e depois lá na frente, na segunda fase, em questão discursiva. Então, quanto que é o critério? O que é o critério quantitativo? É a base de cálculo vezes a alíquota. A base de cálculo é o que deste imposto? O artigo 24 do Código Tributário Nacional diz para nós. O que ele diz aqui? Até fiz questão de colocar aqui ao lado. A base de cálculo do imposto é, quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre concorrência. O valor aproximado, o valor de mercado daquele produto. E aí o parágrafo único vem para complementar e diz o seguinte: para os efeitos do inciso 2, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar de saída do produto, deduzida os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e nas vendas efetuadas a prazo superior aos correntes na mercadoria internacional o custo do financiamento. Então, pessoal, aqui que é o critério com relação à base de cálculo. Qual que é o valor que vai ser calculado? Por isso que é a base. O que se calcula? Basicamente, o valor de mercado daquele produto. Se o mercado ele tem aquele produto em média em dólar ou em euro, vai se fazer um valor aproximado e é com base nele que vai se incidir a alíquota. E claro que a alíquota vai acompanhar o valor desse produto. Quanto maior o valor desse produto, maior será a aplicação dessa alíquota. Lembrando, e aí sim entra a regra de extrafiscalidade que eu falei para vocês, a alíquota ela pode ser alterada por mero ato do Poder Executivo Federal, medida provisória, ou seja, a alíquota pode ser para mais ou para menos, simplesmente por ato do Presidente da República. É claro, gente, que a base de cálculo ela somente é alterada por lei, mas a alíquota pode ser por mero ato do Poder Executivo Federal. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Esses foram os critérios da regra matriz de incidência, mas eu gostaria de também acrescentar mais uma informação. O artigo 25 do CTN, que logo em seguida diz o seguinte: a lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço, referidos no artigo anterior, excedentes do valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. Tudo bem? Então, a lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço, referidos no artigo anterior. Então, ele pode adotar uma outra medida também para se fazer esse cálculo da base, a base de cálculo do imposto de exportação, que nunca, pessoal, é um valor fixo. Geralmente, a Receita Federal, quando faz a apuração desse valor, que o contribuinte declara por meio da declaração de exportação, que é um documento que se apresenta perante a Receita Federal, ela sabe que o produto não vai ter em si o valor exato, mas é importante que se chegue a um valor aproximado com base no mercado. Então, se eu estou exportando bicicletas para o exterior, tem lojas, por exemplo, que cobram no valor de $200, tem outras que cobram no valor de $300. Então, como tem vários valores no mercado, você tem que dizer mais ou menos um valor aproximado, para que a Receita consiga ter esse valor base
e assim incidir a alíquota sobre ele e assim obter o valor exato aproximado, né, desse tributo para que assim possa haver a tributação desse respectivo imposto. Perfeito, pessoal? Esse é o artigo 25 do CTN, que complementa o artigo 24 que nós acabamos de ler. E, basicamente, essas são as informações que eu precisava passar para vocês na matéria de imposto de exportação. É bem curta a aula de hoje, pessoal, porque o importante é focar na regra matriz de incidência. O que vai ser perguntado, pessoal, em primeira fase é a regra matriz de incidência. As regras mais complexas de impostos caem um pouco mais em segunda fase. Mas como o foco da aula de hoje e desse curso é para as aulas de primeira fase, e tem pessoas aqui que não são da área tributária, o foco é nos elementos essenciais de cada um destes impostos, de cada um desses tributos que estamos analisando, para que na hora, quando a gente analisar a questão de primeira fase, quando a gente tiver as aulas práticas aqui de primeira fase, a gente consiga responder cada uma delas com maior clareza. Tudo bem? Muito obrigado a todos, pessoal, pela atenção. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários. Se tiverem sugestões para melhorar o canal, a filmagem, o método de filmagem, por favor, me passem, que eu estarei à disposição de vocês no que for necessário. Tudo bem? Eu vou tirar aqui, pessoal, dos slides, slide de apresentação. Quem quiser o slide da aula de hoje, pessoal, por favor, me passe o e-mail de vocês, que aí eu compartilho com vocês por e-mail esse material de PowerPoint, não só da aula de hoje, mas das próximas aulas também. Tudo bem? Pessoal, eu acho que já apareceu a minha imagem inteira aqui, né? Pessoal, agradeço pela atenção de todos. Bons estudos. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários e a gente vai se preparando aí aqui em conjunto no canal para as próximas etapas da primeira fase do exame da OAB. Tudo bem? Abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.